Olá pessoal, tudo bem? Gente, meu nome é Tamires e eu tô aqui hoje para falar com vocês um pouquinho a respeito dos custos e a parte de legalização nas mais diversas áreas de atuação do psicólogo. E eu queria começar com uma apresentação bem breve. Meu nome é Tamires, eu tenho 29 anos, sou formada em Ciências Contábeis pela UEL desde 2012. Em 2015 eu concluí também a minha pós-graduação pela PUC em Gestão Tributária. E aí, a convite da professora Giza, nós estamos aqui então para falar com vocês um pouquinho a respeito dessa parte de legalização e custos, né, de 4 áreas de atuação do psicólogo, tá bom? Eu vou compartilhar a tela com vocês aqui para ficar mais fácil a parte dos slides, tá bom? Muito obrigada. Tá bom? Bom, então primeiro aqui que eu separei para vocês foi a parte da CLT, tá? Que é a consolidação das leis trabalhistas, para quem não sabe. E então a CLT é quem vai reger, né, toda a relação trabalhista com carteira assinada e tudo mais, tá bom? Bom, de forma geral, eu acredito que essa é a que a gente mais conhece, né? Acredito que seja a mais comum de todas. Então aqui nessa modalidade, o empregador, a empresa que te contratou, ela que vai recolher os impostos, né? E a maioria deles ela vai descontar de você para poder recolher, tá? Então é o caso do INSS e do imposto de renda. O FGTS é um benefício, né, obrigatório, que a empresa recolhe para o trabalhador, mas ela não é descontada em folha de pagamento, tá ok? Aqui é bem tranquilo, porque toda a obrigatoriedade de declaração, essa parte de legalização, assinatura da carteira, exame admissional e tudo mais, fica a cargo da empresa. A empresa que precisa colocar para você, ó, preciso que você vá fazer o exame admissional, preciso da sua carteira para poder assinar. Então, é mais tranquilo quando nós somos contratados. Tá, ok? O único ponto de atenção que eu queria deixar aqui para vocês é com relação ao imposto de renda. Né? Muitas vezes a gente acaba passando muito tempo e não nos atentando para isso, tá? E o que é importante você saber? Que a partir do momento que você ganha anualmente mais do que R$ 28.559,70, você está obrigado a fazer um imposto de renda, tá? Então esse é o primeiro critério. O segundo critério, importante também para você observar, é que se você tem um patrimônio, ou seja, o que é patrimônio? É tudo aquilo que está no seu CPF, carro, casa, todos os bens que você tem que estão no seu CPF, eles somados, se eles forem mais do que 300 mil, você também está obrigado a fazer a declaração, tá? Então, se você se enquadrar ou em um, ou em outro, ou em ambos, tá? Você está obrigado aí a fazer a declaração de imposto de renda para pessoa física, tá bom? Então, procure um contador, estude um pouquinho sobre isso para que você possa apresentar a sua declaração, tá bom? Bom, então a empresa ela vai mandar para você, mas eu não sei quanto eu ganhei o ano passado. A empresa sempre manda para você o informe de rendimentos. E se ela não está mandando, é importante que você cobre a empresa, né, para que ela te forneça aí esse informe de rendimentos anual, tá ok? Bom, uma segunda possibilidade de atuação é concurso público. Eu achei bem legal a gente colocar essa parte. Porque ele é parecido com a CLT, principalmente com relação ao imposto de renda, é o mesmo critério, porém ele tem algumas diferenças aí, tá? Uma das principais é com relação à previdência, tá? Quando você é CLT, você obrigatoriamente tem que participar da Previdência Social, que é o INSS. Quando você é concursado, cada ente, né, cada ente federativo, cada órgão que você prestou o concurso, tem a sua própria previdência, tá? Isso é positivo porque normalmente as previdências de concurso público, né, elas são muito mais estruturadas, elas são melhores planejadas, normalmente elas são mais modernas, então eles têm condições financeiras mesmo de bancar uma aposentadoria e benefícios melhores do que o INSS, tá bom? Então, provavelmente, se você for concursado público, se você passar no concurso, você vai ter uma aposentadoria bem melhor do que quem depende do INSS, tá? Uma outra diferença também que é bem importante é no caso da exoneração. Tanto a exoneração quando a pessoa pede para ser exonerado, ou quando ele é exonerado do cargo por algum motivo, né, mandado embora. Diferente do privado, né, de quem trabalha no setor privado, a rescisão é super sequinha, não tem muito o que receber, tá? Então, normalmente, não tem como não tem o FGTS, então se você é CLT, quando você sai da empresa e é mandado embora, você recebe o FGTS, a multa, né, tem o seguro-desemprego e tudo mais. Quem é concurso público não tem nem seguro-desemprego e nem o FGTS. O que vai ter ali nas verbas rescisórias? O que você vai receber? A gratificação natalina, que normalmente é o equivalente ao 13º salário no setor privado, então
férias vencidas, eu não tirei férias no ano passado, eu estou há mais de um ano e tal, você tem as férias vencidas, tá? E normalmente também tem a proporcional, que é do dia que venceu a última até o mês que você trabalhou. Então aí é isso que você vai receber na sua rescisão, os dias trabalhados dentro daquele mês, né? Se você trabalhou até o dia 15, você vai receber 15 dias trabalhados, e mais esses dois aí direitos que tem, que é o 13º, que a gente chama de gratificação, e as férias. Bom, eu trouxe aqui a tabela do imposto de renda, porque eu acho que é importante a gente ter um primeiro contato com ela, né? A gente ver e visualizar aí como que ela funciona, tá? O cálculo, ele é muito simples, tá bom? Eu sei que muita gente fala, é tão difícil, não é. Você pensa que não é, que ela não é, tá bom? Então vamos lá, ó. Se você ganha por mês, tá? Eu coloquei a mensal porque daí fica mais fácil da gente visualizar e da gente entender. Então, se você ganha até R$ 1.903,98, você está na faixa de isenção do imposto de renda. Então, você não paga, tá? E anualmente vai dar os 20 e poucos mil lá que a gente conversou no slide anterior. Então, se você ganha entre 1.900 até 2.826, você vai pagar 7,5. Só que para que tem essa parte aqui da parcela a deduzir? Como que funciona o cálculo? Você vai pegar o seu salário bruto, você vai diminuir o INSS, porque o INSS é dedutível para fins de imposto de renda, no caso do CLT. No caso do concursado, vai diminuir a previdência, tá? Então, vai diminuir o valor da previdência do INSS, e aí sobre o que sobrar, né, sobre o restante, você vai vir na tabela. Então, eu ganho 3 mil, tirando o meu INSS fica 2.700, beleza? Aí eu vou aplicar 7,5, que está na primeira linha, e aí eu vou ter o valor. Sobre esse valor eu vou tirar, desse valor eu vou tirar os 142,80, tá? E aí assim você vai andando na tabela. Se você ganha R$5.000 menos o seu INSS, então dá 4.500 ou 4 e pouquinho. Beleza, então eu vou aplicar 27,5% sobre o resultado, eu tiro os 869. Fácil, né? Tranquilo. Bom, então é isso. Vamos agora falar sobre os autônomos. Os autônomos, então, são as pessoas que prestam serviço tanto para as empresas, as empresas podem contratar autônomos, ou então para outras pessoas físicas. Eu vou ter uma clínica, mas eu não quero abrir o CNPJ, eu vou ficar como autônomo. Beleza? Quais são os impostos que nós vamos recolher? Primeiro, é importante que o autônomo, principalmente quem trabalha em clínica, ou quem vai fazer atendimentos, né, clínicos, ou então fazer para várias empresas, é importante que você tenha o seu alvará como autônomo, tá? O ISS, aqui em Londrina nós temos vários municípios, na verdade, mas aqui em Londrina principalmente nós temos a possibilidade, como psicólogo ou como qualquer outra profissão regulamentada, recolher o ISS fixo, tá? Que ele está em torno, ele vai variar, por exemplo, para médico é um pouco mais caro, para advogado é menos, ele vai variar de acordo com a sua profissão. Para o psicólogo, aqui em Londrina está em torno de R$600 anual, então você recolhe ele uma vez por ano, igual você recolhe a anuidade do CRP, entendeu? Ele é equivalente ali. Então, em torno de R$600 você vai recolher ali anualmente. Normalmente essa guia ela vem em março de cada ano, junto ali com o ISS, junto com o IPTU, né? Se você tem casa aqui no Brasil, a gente recebe mais ou menos naquela época, tá? Bom, além então de você ter essa obrigação de ter o alvará, de recolher o ISS, que pode ser fixo, que ele é mais barato, você também tem que recolher o INSS. O INSS, a gente como autônomo tem duas modalidades, tá? 20% e 11%. Então eu coloquei ali que tem diferença na cobertura previdenciária. Então, qual que é basicamente a diferença? Com 20% você vai poder se aposentar e vai ter a cobertura previdenciária tanto por idade quanto por tempo de contribuição. Então você vai ter as duas coberturas. Recolhendo só 11%, você necessariamente vai ter que se aposentar por idade, tá? Então tem algumas exceções, é uma regra muito complexa da nossa previdência, mas de um modo muito simples, muito simplificado mesmo. É mais ou menos isso, tá? Então tem diferença na cobertura previdenciária, principalmente na aposentadoria, tá? Então se você tiver que escolher aí, é bem importante você pensar certinho qual dos dois, porque às vezes você recolhe 11 agora e essa diferença aí de 11 para 20 faz falta lá na frente, tá bom? Bom, então é essa parte que eu falei, né? Com base no recolhimento do INSS, que a gente vai ter a cobertura previdenciária. Então, o que é? Muitas vezes as pessoas pensam em INSS e acham que está falando só da parte de aposentadoria. E o INSS, ele é muito mais do que só a aposentadoria, né?
Então, a gente tem ali todos os auxílios, então, a licença maternidade, auxílio doença, a pensão por morte, então, ainda tem, né, isso, o auxílio reclusão e todas as aposentadorias, seja ela por idade, por nível de contribuição, por incapacidade ou invalidez, que é o mesmo, tá? E a legislação do INSS prevê que todo mundo precisa ter, né, a previdência. Bom, imposto de renda para o autônomo. O autônomo ele tem uma opção de fazer o recolhimento mensal, que é o carnê-leão, ou então fazer direto uma declaração anual. Então, como que funciona? Eu vou ali trabalhando na clínica, vou emitindo os recibos para os meus pacientes, né? Lembrando que vocês são da área da saúde, então todo recibo que vocês emitem para o paciente pode deduzir isso da declaração de imposto de renda dele, tá? Então é importante que você guarde uma via do seu recibo, é importante que você faça então em 2 vias, uma via fica com você e outra via fica com o paciente, porque essas informações elas vão ser cruzadas, tá? Então o que você declarar aqui, que eu recebi do CPF do fulano de tal, R$1.000 esse ano. Então ele vai declarar lá na declaração dele que ele pagou R$1.000 para você. E essas informações elas vão ser cruzadas. Então é por isso que é importante que você faça o seu recibo. E aí você pode optar por pagar o imposto mensal. Eu estou recebendo aqui 4, 5 mil reais e eu quero pagar mensalmente para não chegar no final do ano, né? Na verdade no começo do próximo ano, eu tenho que pagar tudo isso de uma vez, que vai ficar pesado, enfim, questão de fluxo de caixa. Então eu quero recolher mensal. Então aí você vai fazer o carnê-leão, que é uma declaração muito simplesinha, você preenche lá os valores que você recebeu e ele já dá o imposto para você recolher naquele mês, tá? É bem tranquilo, só colocar no Google lá carnê-leão, se você precisar de ajuda, qualquer contador consegue te ajudar também, tá? E aí, assim como o INSS, a base de cálculo, o valor que vai determinar, eu vou recolher quanto? É sempre a sua renda, o valor que você recebeu. Então, se você está recebendo dos pacientes ou das empresas, está recebendo 5, 6 mil reais, é esse o valor que vai ser a base de cálculo que a gente chama em contabilidade. Beleza? Quando você for fazer serviços para uma empresa, é sempre importante que você tenha um contrato com ela. Porque o contrato, de modo geral, de modo muito assim, amplo, ele serve para que se reconheça um vínculo, para que se reconheça, para que se legalize uma prestação de serviço. Então é importante que você tenha um contrato, alguma coisa que estipule, eu vou prestar serviço aqui 2 vezes na semana, 1 vez por semana, eu vou fazer atendimento nessa clínica aqui terças e quartas, ou só, enfim, conforme for, e aí que você estabeleça quais são os dias que você vai e tudo mais, tá bom? Quando você presta serviço para CNPJs, normalmente as empresas que recolhem fazem o desconto do INSS e já recolhem, tá? Quando é para outra pessoa física, a outra pessoa física não tem essa obrigação, tá? Mas quando é pessoa jurídica, ela faz sim o recolhimento do INSS e se o valor for grande, né, o valor que você recebe da empresa, também ela pode fazer o recolhimento do imposto de renda retido na fonte também para o autônomo, tá bom? Então, facilita aí um pouco a vida do profissional quando a empresa decide recolher, mas se isso não acontecer, daí você precisa fazer as suas opções ali e recolher o seu imposto de forma autônoma, tá bom? Cálculo do autônomo, como que funciona? Então, só um resuminho assim, bem simplesinho, mas então, vamos supor que você tenha recebido R$3.000 o total do mês, tá? Então, você vai ter que recolher R$600 de INSS e aí eu fiz o cálculo lá, R$37,20 de imposto de renda para esse mês, tá? Isso não é anual, isso aí é mensal, então aí vai ir somando ali todos os meses. Então você receberia líquido R$2.362,80, tá? Então aí eu coloquei ali a observação, as guias de INSS e IR podem ser referidas pelo profissional ou pela empresa que contratou. Então, se for empresa, a empresa vai pagar. Se você prestou serviço para pessoa física, quem tem a obrigação de fazer o pagamento é você, ok? Empresários, a parte que talvez eu mais goste aqui. Então, sobre os empresários, a gente tem uma gama muito grande de possibilidades de empresas, tá? Mas, conversando com a professora Giz, a gente decidiu falar sobre duas modalidades, tá? Que são as clínicas, né? Que é o mais comum, e também sobre o terceiro setor, que são as ONGs, associações, e essa parte das instituições sem fins lucrativos, tá? Bom, então, clínicas. Você pode ser limitado a sociedade simples, uma sociedade individual ou uma SA, tá? Qualquer uma dessas aí você pode escolher. Então, a sociedade simples normalmente é composta por apenas psicólogos. Então, você pode ter 10, 8, 2, mas todos são psicólogos. Todos precisam ser psicólogos na sociedade simples, porque daí tem uma questão de cada um ter a sua responsabilidade técnica sobre o trabalho, tá? Na limitada, você pode ter uma sociedade
sociedade com várias pessoas também, onde nem todos precisam necessariamente ser psicólogos. Então, eu quero fazer uma sociedade com meu esposo, mas só eu vou clinicar, só eu vou atuar. Mas eu quero que ele esteja na sociedade. Tudo bem, então, no caso, tem que ser limitada, tá? A individual, como o próprio nome diz, é individual, então é só o psicólogo, só uma pessoa. E a SA é capital aberto, daí já é um outro mundo, a empresa precisa ser bem grandona e negociar ações na bolsa, enfim, umas questões assim bem maiores, tá? Importante dizer que, como psicólogo, na atuação da psicologia, você não pode ser MEI, tá? Você não pode ter atendimento clínico como psicólogo no MEI, tá? O MEI é uma empresa pequenininha, que ela tem um limite de faturamento de até 81 mil no ano, ela tem vários benefícios, mas para as profissões regulamentadas, todas, contador, fisioterapeuta, advogado, a gente não pode ser MEI, tá? São profissões não regulamentadas. Então, quais são as obrigações na legalização? Você precisa, então, nas clínicas, ter um CNPJ, tá? Ter um alvará, ter a vigilância sanitária, o bombeiro e também a indicação do responsável técnico pelo estabelecimento. Então, se for sociedade simples, todo mundo, cada um vai ser responsável pelo seu atendimento. Já se for uma limitada, você precisa indicar no contrato social quem vai ser o responsável técnico, tá? E daí vai ser um psicólogo com CRP e tudo mais. Vamos falar aqui, eu coloquei valores, mas esses valores não são exatamente esses, tá? Mas só para vocês terem uma noção. Quanto que custa um alvará em Londrina hoje? Em torno de R$90. Minha taxa de alvará esse ano veio 86 e pouquinho, 86,90 e poucos, tá? Então é em torno de R$90, todo ano tem um reajustezinho, então é mais ou menos isso. Bombeiro e vigilância também, R$70, 68 e 79, se eu não me engano, tá? Então, mais ou menos isso, anual em Londrina. Cada município vai estabelecer a sua taxa, tá? E ela é anual e precisa renovar, então todos os anos, lá também para março, chega essa continha aí na sua clínica. Bom, tributação do CNPJ. Como profissão regulamentada, o psicólogo, ele vai ser tributado pelo que nós chamamos de anexo 5, tá? Não se preocupe muito com esse nome, mas, enfim, como profissão regulamentada, começaríamos a tributação em 15,5 sobre as notas fiscais emitidas, ou seja, sobre o valor que você arrecadar dos seus pacientes, tá? Então, 15,5 é um valor alto. Porém, temos algumas exceções para as profissões regulamentadas que quando o seu prolabore for 28% ou mais, né? Ou a sua folha de pagamento, né? Tudo somado ali, for 28% ou mais do seu faturamento, você consegue migrar para o anexo 3, que você começa numa outra tabela com 6%, tá? Então, tem essa possibilidade aí, que aí vai depender se você tem alguém registrado, qual que é o valor do seu prolabore, porque daí dentro da empresa, o prolabore ele não é fixo, ele não precisa ser o valor integral, ele pode ser um valor que você escolhe, entendeu? Então, é no mínimo um salário mínimo, ou mais, tá? Então, aí você vai recolher e isso vai fazer diferença, então é por isso que você precisa ter um contador para te orientar, para fazer planejamento para você, para ver o que fica melhor em cada caso. Vai ser só eu que vou trabalhar, não vou ter secretária, não vou ter nada. Aí, às vezes, acaba melhor você pagar os 15,5. Não, eu vou conseguir, vou fazer o prolabore mais alto e tal, vou pagar os 11%. Então, aí compensa você passar por 6% lá na outra tabela, tá bom? Bom, então, o INSS sobre o prolabore, ele ao invés de 20%, ele cai para 11%, e aí você vai ter a cobertura total, então muitas vezes compensa abrir o CNPJ, se você está ganhando ali mais do que 6, 7, 8 mil reais, ali já compensa você abrir o CNPJ, porque daí você recolhe menos INSS, tá? O INSS também tem um teto, então aí vale a pena você conversar também com o contador sobre isso. E aí, como que funciona? Toda empresa ativa, seja ela limitada, individual, enfim, ela precisa recolher INSS para pelo menos um dos sócios, e esse sócio normalmente é o administrador, tá? E aí eu coloquei aí uma despesa de contador, daí ele é variável, vai depender do contador que você contratar e tal, então aí ele não tem como a gente estipular aí esse valor, beleza? Cálculo da clínica. Então aqui eu coloquei 8 mil de faturamento. O que é esse faturamento? É a emissão das notas fiscais dos seus pacientes. Então, você vai emitindo ali todos os meses, toda semana que o paciente vai na clínica, e no final dá esse faturamento aí, vamos supor que seja 8 mil reais. Eu coloquei o prolabore 28%, um pouquinho mais de 28% dos 8 mil. Então, aí a gente vai para a tabela do Simples Nacional, que começa com 6%. Então, aí você vai ter um prolabore, ou seja, um recolhimento de INSS, cuja base de cálculo é 2.250. Então, você vai recolher
os 11% de 2.250, que dá 247, mais o imposto de renda da pessoa física, tá? Sobre os 2.250 e não sobre os 8.000. Então, qual vai ser o custo? Vou ter um faturamento de R$8.000, vou recolher 6%, 480 de simples, menos o INSS 247, menos o IR. Então, se eu tiver um faturamento hoje numa clínica de 8.000, eu consigo receber 7.265,11 líquido, tá bom? Recolhendo todos os impostos, fazendo tudo certinho. E aí, desse valor, mensalmente, você vai guardando um pouquinho ali para chegar no começo do ano que vem, você conseguir recolher todas as suas taxas de alvará, vigilância e tudo mais, tá bom? Então, seria mais ou menos isso. As ONGs, associações e enfim, todo o terceiro setor lá, que são as organizações sem fins lucrativos, tá? O que é importante você saber se você tem no seu coração aí o desejo de montar uma ONG? Ela é diferente das empresas normais, ela não tem um contrato social, ela vai ter um estatuto social. Não dá para você montar uma ONG sozinho, eu vou ser tudo, eu vou ser o diretor, eu vou ser o financeiro, eu vou ser o tesoureiro, não dá, tá? Então você precisa ter uma sede, você precisa ter uma missão, você vai precisar ter um nome e todo mundo que vai participar da administração das ONGs, tá bom? Então, por exemplo, um orfanato. Eu sei que um orfanato ele precisa de pelo menos 8 pessoas na administração. Então, é bastante gente, né? Então, aí vai ter ali os membros fundadores, enfim. E aí a gente vai dividir dentro desse estatuto social qual é a competência de cada um, tá? Então, é importante. Aí vai ter a ata de constituição. O que é a ata? Na verdade, é um documento que você descreve o que aconteceu na reunião, na Assembleia Constitutiva, tá? E aí ela vai ser aprovada pelos sócios, pelos fundadores, todo mundo vai assinar lá dizendo, foi isso mesmo, nós concordamos, fizemos isso aqui mesmo, tá? Então aí tem a lista de presença e tudo mais. E aí depois dessa ata de constituição, junto com esse estatuto, a gente registra ele no cartório, e aí a partir desse registro vem para nós, que somos contadores, para que a gente dê entrada no CNPJ, no alvará, na vigilância sanitária e no bombeiro, tá? E aí também a indicação do CRP dependendo de qual que vai ser a área, entendeu? Qual que vai ser a área. Então, dependendo da área da sua associação, então vai ser necessário somente o psicólogo. Vou precisar de assistente social, vou precisar de outros profissionais aí também para assinar, tá bom? Bom, cada associação, e aí, como eu não tinha muito noção de qual associação, de qual que era exatamente a associação que vocês queriam montar, eu coloquei aqui de modo geral, tá? Cada associação vai ter a sua particularidade, qual vai ser o órgão que vocês vão, pretendem receber recursos, vai ser do governo federal, vai ser do municipal, enfim. E aí vai ter ali as suas obrigações e as suas certificações, tá? Mas eu coloquei aqui de um modo muito geral. Tem a CNAS, que é o Conselho Nacional de Assistência Social. Normalmente as associações pedem esse registro. Aí tem o certificado de utilidade pública federal, estadual ou municipal, então tem algumas que você vai só municipal, ou só estadual, ou só federal e municipal, o estadual não precisa, tá? Então aí vai depender da sua associação. E aí tem o certificado de entidade beneficente e assistência social também, que o pessoal de assistência social corre atrás, tá? E aí, nessa parte, eu acho importante que você tenha contadores e advogados, né? Um contador e um advogado especialista no terceiro setor, tá? Porque tem algumas peculiaridades, tem algumas declarações que você não vai ter no setor privado normal, então precisa aí ter uma assistência de um contador e um advogado que seja bem atento, tá ok? Importante para o sucesso aí da sua instituição. Bom, colaboradores. Então, tanto na parte dos empresários do terceiro setor, quanto dos empresários, né, do setor privado, pode ser que você precise de colaboradores, de funcionários, tá bom? Como que funciona a legalização de funcionários? Primeiro, muito importante, a assinatura da carteira de trabalho. Hoje em dia a gente já tem a carteira digital, mas ela precisa ser assinada, precisa ser reconhecida aí esse vínculo, tá? Então, as definições de carga horária, função, salário, horário, você vai precisar fazer um contrato de experiência, você vai decidir se vai fazer sim ou não. E também o exame admissional, tá? Bom, os custos que envolvem um funcionário. Salário mensal, então, daí você pode definir esse salário, ou então com base na categoria. A gente tem vários sindicatos aí que fazem as convenções coletivas anuais, onde eles definem qual vai ser o salário base, tá? E aí você pode, aquele salário é o mínimo, ou você pode escolher um valor maior aí, dependendo de conforme for a sua escolha. Então, FGTS 8%, sempre. Vale transporte, então aí vai depender de cada cidade, porque Londrina tá 4,25 uma passagem, então aí você vai gastar com vale transporte. Vale alimentação, vai depender da carga horária do funcionário, vai depender também
13º anual e férias. E aí mais 1/3 das férias e a multa do fundo de garantia na rescisão se você for mandar ele embora. Se for pedido de demissão, não tem essa multa do fundo de garantia, tá? As empresas maiores, né, que não são do Simples Nacional, e as do terceiro setor, que também não são ocupantes do Simples Nacional, elas têm de 20% a 28% de INSS sobre a folha de pagamento. Então, é um custo a mais que se tem para as empresas maiores e para as empresas do terceiro setor, tá? Aqui, eu coloquei um cálculo considerando uma empresa do Simples Nacional, tá? Então, eu quero abrir uma clínica, eu vou fazer a opção do Simples Nacional, quanto que eu vou gastar com o meu funcionário? Vai gastar isso, tá? Então, eu considerei um salário de uma secretária, R$ 1.500 mais ou menos, FGTS 8%, R$ 120, vale transporte. Aqui eu coloquei mais ou menos 22 ou 23 dias trabalhados, dá 4,25, mais ou menos isso. Daí eu também coloquei 20 dias trabalhados de vale-refeição a R$ 10 por dia. E o 13º salário e as férias, como que funciona? Você paga as férias e o 13º para o funcionário, as férias uma vez por ano, e o 13º em final de novembro e no dia 20 de dezembro. Mas é importante que você, enquanto empresa, se você, por exemplo, eu tenho 2, 3, 4 funcionários, então você precisa guardar esse dinheiro mensal ali, para que chegar no final do ano você tenha esse valor guardado ali, para você poder fazer o pagamento dos seus funcionários, né? Então, normalmente isso a gente coloca no cálculo mensal ali, então, R$ 125 por mês, R$ 166 por mês, eu preciso guardar por funcionário, que ganha R$ 1.500, para eu pagar tudo em dezembro e não ter um desfalque de caixa ou ter alguma coisa assim que tem um problema muito grande na hora do pagamento, tá? Então, só lembrando, gente, esse aí é uma empresa optante do Simples Nacional, então não tem a parte do INSS, tá? O INSS, ele é descontado só do funcionário, então para 1.500 vai ser 9%, aí vai descontado na folha, a empresa vai recolher, mas o custo geral dela é esse daí, tá? Bom, outro assunto também que eu acho legal falar sobre as clínicas, né, e sobre os atendimentos, é a parte de contrato. Uma das coisas que a gente observa bem é que muitos psicólogos acabam não fazendo um contrato terapêutico, né? E aí eu coloquei assim de forma muito resumida o que é importante, por que é importante, o que é importante você ter dentro do seu contrato, tá bom? Terapêutico. Então, o atendimento, como que vai ser, qual a sua abordagem, a duração das sessões e tudo mais. O sigilo, né, que é muito importante você reafirmar isso para o seu paciente. Os dias e os horários, estabelecer de forma clara e objetiva, caso aconteça algum atraso ou alguma remarcação, como que o paciente deve proceder. E aí, os honorários de valores, né? Como que vai ser? Vai ser pago toda semana? Vai ser pago pelo plano de saúde? Ou vai ser pago, enfim, como que vai ser? Vai ser uma vez por mês? Não sei, né? Cada contrato vai definir. E aí, as desmarcações ou mudanças de horários e faltas. Então, como que vai fazer? Quando acontecer? Como que vai ser o procedimento nesse caso, tá bom? Então, o contrato ele serve para isso, para ficar claro, tanto para você quanto para o seu paciente, o que esperar, como proceder, o que nós vamos fazer se alguma coisa não der certo, né? Então, é importante que isso você tenha aí um contrato, né, para dar aí para os seus pacientes, tá bom? Bom, pessoal, então foi isso. Queria agradecer mais uma vez a professora Giza pelo convite. E qualquer coisa que vocês precisarem, nós estamos aqui na Avenida São João, 1003, sala 5, com escritório de contabilidade para auxiliá-los no que for necessário, tá ok? Muito obrigada!